A história do Brasil é marcada por mudanças, interrupções e recomeços. Na década de 60, a insatisfação de parte da população brasileira e de setores das Forças Armadas leva a um golpe de Estado. Era o início do regime militar, período que duraria 21 anos. Na década de 80, crises econômicas sucessivas e os abusos cometidos pelo governo colocarão um fim na ditadura. O Brasil se mobiliza na campanha por eleições diretas e uma nova página de nossa história está prestes a ser escrita. Entre 1964 e 1968, nós temos a primeira fase da ditadura no Brasil, ou seja, basicamente corresponde ao período do golpe civil-militar, midiático, parlamentar, de 31 de março, 1º de abril de 1964, que depois o presidente João Goulart, então, na verdade, você tem o início, né, primeiramente do governo de uma junta militar, posteriormente o governo do Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. A partir daí você tem a radicalização, ou seja, o período castelista não foi um período de radicalização, foi um período de tomada do poder pelos militares, mas com o objetivo de adiante convocar eleições, né, devolvendo poder aos civis. O regime ele começa com uma demanda até cívica por instauração de uma ordem. E aí é claro que ele vai se estendendo e esses regimes eles vão se desgastando pela sua longevidade. O segundo momento da ditadura começou em 13 de dezembro de 1968. 1968 é o ano que não terminou, né? Com o AI-5, o Ato Institucional número 5. Esse período, né, foi marcado pelos governos Costa e Silva, Médici, Emílio Garrastazu Médici, né, general, e Ernesto Geisel. Nesse período, nós temos, que na verdade seria a segunda fase da ditadura, nós temos o início gradual de uma reação ao arbítrio. E esse desgaste, ele se acentua, sobretudo, a partir de uma crise econômica. A crise econômica que passa a acontecer no fim dos anos 70, com a crise do petróleo, enfim, isso vai impactando a acomodação política dos militares. A economia brasileira, mantida artificialmente, né, superavitária, não resistiu a 2 choques do petróleo, né? O desemprego aumentou, o poder aquisitivo dos salários despencou, e já não havia muita liberdade política, e desemprego sem liberdade política gera um caldo de cultura favorável a decisões mais incisivas no sentido não apenas de resistência à ditadura, mas também de remoção da ditadura. O grande turning point mesmo, um ponto de mudança ali, que vai realmente iniciar na prática a abertura, acontece só em 79, quanto à revogação do AI-5, quando é permitido o pluripartidarismo, né, a volta dos partidos políticos, que antes era só MDB e Arena, e também uma série de medidas ali que começam, né, a apontar aí já com o presidente, com o ditador Figueiredo, né. É nessa terceira fase que a reação mais organizada e mais contundente ao arbítrio vai ganhar, inclusive, reconhecimento internacional. Nesse contexto, então, observando especificamente as reações à ditadura, nós não podemos deixar de mencionar, voltando ao ano de 1968, a mobilização estudantil, né? A UNE, a União Nacional dos Estudantes, teve um papel proeminente na luta contra a ditadura, né? E outras organizações sindicais, por exemplo, também tiveram um papel preponderante
no contexto da busca, né, da abertura do regime. Então é em 79 que tem na prática, se dá o início da abertura política, né, com uma série de medidas como a revogação do AI-5, o pluripartidarismo, inclusive a lei de anistia também é desse ano. A manifestação por anistia ampla, geral e restrita é inteiramente pacífica. Estamos pacificamente nas ruas exigindo anistia ampla, geral e restrita. Então a gente pode marcar ali que em 74, a primeira vez que um presidente fala sobre a questão da abertura, e em 79, na prática, as primeiras medidas que de fato vão dar fim à ditadura militar. E um marco desse processo, que é um processo já na abertura, né, no início dos anos 80, é 1982, com a eleição em que, em vários estados, a oposição vence, a oposição ao regime militar. Então, aquele controle já não era mais garantido. E a partir dali começa um debate nacional sobre e a eleição para presidente? Quando vai ter a eleição direta para presidente? A abertura ela vai dando margem para os poderes estaduais crescerem. Então, há líderes estaduais muito importantes. Tanto que é marcante no processo de reabertura a própria conciliação de algumas lideranças estaduais. Em 1982, começa o movimento no sentido das diretas já, ou seja, comícios de grande porte, tanto na Candelária, no Rio de Janeiro, como na Praça da Sé, em São Paulo, articulando justamente a possibilidade das chamadas eleições diretas. Então, ao longo dos anos de 1983, há uma série de manifestações populares, né, no Brasil todo, só que a gente pode colocar que a partir de janeiro de 84 que essas manifestações crescem cada vez mais. Esse grupo que defendia as eleições diretas tinha à sua frente, né, o deputado federal Dante de Oliveira, um jovem deputado que propôs a emenda constitucional referente às eleições diretas. Só que a emenda Dante de Oliveira, ela é rejeitada no Congresso Nacional, ela precisaria na época de 320 votos, e ela consegue 298, então fica bem pertinho ali, mas não conseguem a aprovação dessa emenda, e as eleições acabam sendo indiretas mesmo. Para deputados e senadores, o primeiro grito de independência do Congresso aconteceu no dia 25 de abril. Por pouco, e apesar das pressões e das medidas de emergência, deixou de ser aprovada a emenda Dante de Oliveira, que previa eleições diretas já. Mais 22 votos e estaria consolidada a independência total. Os votos favoráveis, embora majoritários, não alcançaram o quórum constitucional necessário à aprovação da matéria. A proposta foi rejeitada pela Câmara. E acabam escolhendo como novo presidente o Tancredo Neves, que ganha as eleições do Paulo Maluf, né, com mais ou menos 72% dos votos desses políticos. Tancredo Neves é oriundo do varguismo, né? Ele foi ministro de Vargas, ministro da Justiça, inclusive. Isso é uma coisa muito simbólica, né, para a própria história do Ministério da Justiça. Tancredo Neves foi um ministro do governo Getúlio Vargas, um governo eleito em 1950. Mais adiante, em 1962, 63, ele foi o primeiro-ministro, né? Na verdade, chefe de governo, no contexto da aventura parlamentarista estabelecida numa tentativa de esvaziar João Goulart do poder de Estado, né? Infelizmente, o Tancredo Neves ele falece antes dele assumir, e quem assume é o vice-candidato na chapa dele, que era o José Sarney. Então, José Sarney acaba se tornando um novo presidente da República. Nesse período, o Ministério foi ocupado por 4 ministros históricos do Ministério da Justiça. Fernando Lira, Oscar Dias Correia, Paulo Brossard e Saulo Ramos. A função básica do Ministério nesse momento histórico foi dar suporte à Constituinte. Naquele momento, iniciava o país a transição democrática para a Constituinte, que seria ser feita depois, no T8. O Ministério, nesse momento, ocupa a grande função de dar suporte, apoio, enfim, a Constituinte, que então viria a ser convocada, depois consolidada e, por fim, encerrada. Nesse contexto, vai emergir a emenda constitucional número 26, de 27 de novembro de 1985, né? Estabelecendo o quê? Estabelecendo, basicamente, né, a configuração de uma Assembleia Nacional Constituinte que deveria tomar assento no Congresso Nacional no dia 1º de fevereiro de 1987. A semana foi decisiva para os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte. Os dias passados foram consumidos na composição das 8 comissões temáticas e da sistematização, além das 24 subcomissões.
Com essa tarefa concluída, a Constituinte agora está com seu organograma definido e tudo pronto para, finalmente, depois de mais de 70 dias de trabalho, iniciar a redação da futura Constituição. A Constituinte, que vai gerar a Constituição de 88, ela é fruto dessa transição, ela é resultado dessa transição. Então, ela é muito consorciada, inclusive. São muitas comissões, a organização dela é muito complexa para tentar abarcar o maior número de demandas possíveis. Então, mais uma vez, uma marca brasileira, né, nesse tipo de transição. O ambiente era de discussão. Fizeram algo bom. Durante 3 a 4 meses, só ouviram especialistas. Não decidiram nada, ouviram, para saber o que é que estava acontecendo. Eu mesmo fui convocado para audiências públicas, informe. Uma delas, por exemplo, do sistema tributário, durou das 10 da manhã até as 4 da tarde. A da ordem econômica, menos, mas enfim, eles ouviam. Beth, você tem ideia do número de sugestões que é deixado aqui por dia pelas pessoas? Olha, cerca de 50 sugestões são deixadas diretamente aqui. Algumas pessoas enviam sugestões por telefone ou algumas também enviam por carta. E essas sugestões vão chegar realmente às mãos dos constituintes? Certamente. E de que forma? Nós indexamos por assunto e vamos enviar as sugestões aos constituintes através de carta e através do computador, para os que têm computadores em Brasília, e eles certamente vão tomar conhecimento do que a população está desejando deles. Essa Constituinte foi a Constituinte mais democrática da história política brasileira, porque ali nós tivemos a ruptura do bipartidarismo, então estabeleceu-se o pluripartidarismo. Em relação à Constituinte brasileira, 2 considerações são importantes. A primeira é uma Assembleia Constituinte convocada por emenda à Constituição, que demonstra que para que haja um poder constituinte originário, não se impõe ruptura, basta a descontinuidade. Não houve ruptura em relação ao modelo anterior, mas foram valores descontinuados desde então. Uma outra característica é uma Constituinte congressual. No mundo inteiro nós temos 2 grandes constituintes, a pura e a congressual. A pura é criada tão somente para elaborar a Constituição e a congressual um poder legislativo que exerce transitoriamente o poder constituinte. A Carta Constitucional de 1988, ela vai, por fim, né, juridicamente falando, à ditadura militar. Então a Constituição é muito marcada, ela é muito grande, muito ampla, né? Tem um número bastante grande de artigos, é uma das maiores assim do mundo. Ela surge aí nesse caldo, né, de demandas, então, e de expectativas. Uma Constituição que vai, antes de mais nada, vai estabelecer a eleição direta, voto direto para presidente da República, governadores de estado, prefeitos. Então a gente pode, por exemplo, destacar dessa Constituição de 1988, depois de 1 ano e 8 meses de debates, de discussões, né, que envolvem não só os políticos, mas também a sociedade como um todo, os direitos dos indígenas, né, a partir dali o Estado brasileiro passa a ser obrigado a demarcar as terras indígenas. Os indígenas são vistos como detentores de direitos cidadãos, como todos nós no Brasil. Também o crime de racismo é definido como imprescritível e inafiançável. E também os direitos das mulheres, que as mulheres passam pela primeira vez a serem colocadas ali como direitos iguais aos homens, inclusive com legislação em relação ao trabalho delas, protegendo o trabalho das mulheres, a criação da licença maternidade de 120 dias, né, criada também com a Constituição de 1988. Em termos de história constitucional, nós não possuímos uma história retilínea. Nós possuímos um movimento pendular entre democracia e autoritarismo durante toda a nossa história, especialmente republicana. Na verdade, essa Constituição faz parte desse movimento pendular entre democracia e autoritarismo e demarca o início do maior movimento democrático na história republicana. A nação nos mandou executar um serviço. Nós o fizemos com amor, aplicação e sem medo. A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim.
Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. A Constituição de 88 inaugurou uma nova etapa na história do Brasil. Com o fim do regime militar, a população pôde participar novamente das decisões do país, através do voto. O século XXI se aproxima e, com ele, o país está diante de um mundo cada vez mais dinâmico e conectado. Para o Ministério da Justiça, antigas atribuições serão atualizadas para dar conta dos desafios de um mundo em constante transformação. A Constituição conferiu ao Ministério 3 defesas, chamaria de tríplice defesa. Defesa da ordem jurídica, defesa dos direitos políticos, defesa das garantias constitucionais. Isso faz com que o Ministério desenvolva e implemente várias políticas públicas. Por exemplo, políticas de drogas, política judiciária, política de criminalidade e penitenciária, política de arquivos, política indigenista. Então, são políticas que o Ministério tem por atribuição desenvolver e implementar. Não só idealizá-las, como também concebê-las e executá-las, implementando-as na prática. Na medida em que ele foi se aperfeiçoando enquanto ministério, do seu interior foram emergindo atribuições que foram delegadas a outros ministérios e ou secretarias. Como, por exemplo, uma atribuição originalmente presente era a gestão do sistema penitenciário. Isso continuou exatamente idêntica, com a ampliação, na verdade, do debate em torno do sistema penitenciário no Brasil. E a Justiça até tomou para si essa responsabilidade quando o item, segurança pública, entra dentro do nome do Ministério. Isso acho que mostra uma relevância, mostra um cuidado, uma atenção que é trazida para como esse tema se tornou relevante, porque é um tema que diz respeito a liberdades fundamentais, de ir e vir, de transporte, de circulação, de ir a uma escola, de manter sua integridade, de exercício da justiça, no sentido de punição daquele que cometeu um mal. 500 homens da Polícia Rodoviária Federal estão atuando nas 5 regiões do país, orientados por órgãos de inteligência para combater o crime. A operação da PRF teve reforço no policiamento preventivo em locais e horários de maior incidência de acidentes graves. A Polícia Rodoviária Federal surgiu em 1928. O então presidente Washington Luiz criou a Polícia das Estradas. O Brasil vinha se desenvolvendo muito, principalmente na abertura de novas estradas, E o primeiro policial nosso, o inspetor Turquinho, tomou posse lá no Rio de Janeiro, na União Indústria, que era uma rodovia naquela região ali de Petrópolis. Nossa grande missão é o patrulhamento das rodovias federais. E dentro desse patrulhamento envolve a fiscalização, o policiamento, em especial da segurança do trânsito. Temos uma missão muito importante em salvar vidas, em reduzir o número de acidentes. E outra missão importante é cuidar de tudo aquilo que está transitando nas rodovias federais. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu hoje um carregamento com 3.500 balas de fuzil no Rio de Janeiro. A Polícia Rodoviária Federal é muito importante para o Ministério da Justiça e Segurança Pública e para o Brasil. E uma atenção especial nossa tem sido o combate ao crime organizado, visando a descapitalizar as grandes quadrilhas no Brasil com apreensões de drogas, armas e tantos outros ilícitos. Ainda era de madrugada quando os carros da Polícia Federal foram para as ruas. Um dos endereços visitados pelos federais já tinha sido alvo em março na 4ª fase da Operação Luz na Infância, comandada pelo Ministério da Justiça e feita pelas polícias estaduais. Uma operação da Polícia Federal prendeu hoje 8 asiáticos suspeitos de contrabandear imigrantes por uma rota que tinha início no Brasil e passava por países do continente americano até chegar aos Estados Unidos.
Este vídeo, feito pela PF, mostra o imóvel em São Paulo, onde os estrangeiros eram mantidos antes de seguir viagem. Um grupo foi resgatado hoje. A ideia inicial de um órgão de segurança pública federal, ele remonta ainda à época do Império, quando Dom João VI criou a Intendência Geral da Corte. E aí, em 1964, finalmente nós temos uma legislação que traz a possibilidade de atuação em âmbito federal, em todo o país. E em 1967, finalmente, nós passamos a ser chamados de Departamento de Polícia Federal. E nos dias atuais, de apenas Polícia Federal. Pelo menos 28 pessoas foram presas hoje em uma operação da Polícia Federal contra o tráfico de drogas no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Essa é a maior operação do tipo já feita pela Polícia Federal. Os suspeitos devem responder na Justiça por tráfico internacional e associação para o tráfico de drogas. A Polícia Federal tem um papel importantíssimo na consecução das atribuições e competências do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Nós atuamos com exclusividade como Polícia Judiciária da União, combatemos crimes contra a ordem política, social, contra todos os crimes que afetem interesses e bens da União, crimes como tráfico de drogas, tráfico de armas, contrabando e descaminho. E além dessa questão, nós ainda temos uma série de outras de polícia administrativa, como controle e fiscalização de produtos químicos, controle e fiscalização de segurança privada, controle migratório, expedição de passaportes, controle e fiscalização de armas e também atuamos como polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. Todas essas nossas atribuições, elas contribuem para que o Ministério da Justiça ele possa, em última análise, cumprir as suas atribuições e competências. Uma das atribuições do Ministério da Justiça, por exemplo, é a gestão da informação, e especificamente através do Arquivo Nacional. Aqui encontram-se coisas interessantes, curiosas, como, por exemplo, músicas de compositores famosos como a Rita Lee, que o público nem chegou a conhecer, e outras muito cantadas, como, por exemplo, para não dizer que não falei das flores, de Geraldo Vandré. Aqui também tem documentos que proibiram a exibição de minisséries e novelas. A partir de agora, tudo isso fica à disposição do público, para os curiosos, para aqueles que quiserem fazer pesquisas. A parte documental fica aqui em Brasília e a parte audiovisual no Rio de Janeiro. O Arquivo Nacional foi fundado no tempo do Império, em pleno período regencial, em 1838, né? E ainda hoje é uma das instituições mais importantes para a salvaguarda dos documentos, principalmente da esfera federal. Não somente, mas principalmente da estrutura político-administrativa na esfera federal, sob custódia, né, e gestão do Ministério da Justiça. Nas primeiras décadas dos anos 2000, uma série de regulamentos são alterados. As mudanças visam atualizar estes dispositivos frente às novas demandas da sociedade. A legislação pós-88 é marcada por proteção de grupos vulneráveis, até por reconhecimento constitucional de ações afirmativas. O papel central do Ministério nesse momento foi dar suporte à legislação protetiva. A Constituição ela dá um novo encarte jurídico ao país e os códigos precisam sofrer alterações, né, diante desse novo modelo de abertura, de novos direitos e tudo mais. Esse período é marcado por modificações no Código Penal e por advento de dois novos códigos, civil e processual civil. O Código Penal foi modificado basicamente por conta de novos crimes, especialmente através da internet e rede social, que são locais nos quais pode se verificar ameaça ou lesões a direitos fundamentais. O Código Civil adveio uma nova legislação codificada, basicamente transpondo a ideia da pessoa enquanto ter para a pessoa enquanto ser. Não só o patrimônio, mas sim a pessoa na sua integralidade. Ele aborda novos arranjos familiares. A Constituição não teve o condão, como de fato não enumerou de modo exaustivo as famílias. Ela trouxe exemplos de arranjos familiares até então existentes à época. O Código Civil atualiza novos arranjos familiares por conta de avanços sociais
políticos e econômicos pelos quais o país passou. São coisas impactantes que reconfiguraram a sociedade brasileira e fizeram uma outra sociedade do que nós tínhamos nos anos 70 e 80, né? De 50, 60 para 80 já é uma outra coisa. De 70 a 80 para hoje é uma outra quase que civilização. Um ponto importante que eu gostaria de ressaltar é justamente essa ideia, né, que a sociedade brasileira faz em relação ao Ministério da Justiça, né? Como se fosse algo um tanto quanto longínquo, né? Muito pouco, né, o conjunto da sociedade percebe em relação à importância desse ministério. Mas pelo fato de ser o ministério mais antigo, né, e que, na verdade, tem no seu interior, no seu bojo, né, vários dispositivos, né, heterogêneos, isso facilita esse diálogo entre as várias, entre os vários setores da sociedade. Na comemoração de 200 anos da independência, de 200 anos do Ministério da Justiça, a gente pode ter um momento e deve ter um momento de reflexão sobre a originalidade desse país. Então, a originalidade dele é muito forte. Eu vejo muita potencialidade no Brasil, mas temos riquezas naturais que a maior parte dos países não tem. Nós precisamos aprender a governar. O grande problema do Brasil ainda é, de um lado, o povo aprender a exercer a cidadania. E a própria ideia de justiça, né? Não é uma questão apenas ligada à segurança pública, né? À gestão do sistema prisional. Estamos falando de algo muito mais complexo, muito mais importante, que é justamente a ideia da justiça como justiça social. Em determinados momentos, o Ministério da Justiça acabou sendo pressionado e atendendo demais às ideias de determinados governantes e deixando de lado a sociedade de uma forma geral. Então, toda vez que o Ministério, né, tanto o ministro como o corpo de funcionários públicos que trabalham ali diariamente no Ministério da Justiça, se preocupa mais de atender, né, a justiça propriamente dita, os direitos da sociedade, e não atender a um governo especificamente, seja qual for o governo, o Ministério sempre se destacou. Ou seja, a sociedade brasileira, e aproveitando esse bicentenário, né, do Ministério da Justiça, ela terá uma oportunidade ímpar de se deparar com uma instituição bicentenária, sólida, mas que ao mesmo tempo tem uma conexão com a modernidade. Então é importante ter em mente que a história exige de nós uma depuração, uma observância, um cuidado com as competências. E que realmente nossa história prova que deve haver um cuidado maior com assuntos ligados à justiça, realmente afetos à justiça, para que realmente o Ministério sirva à democracia e à consolidação dela.